Antônio, na escola de Francisco, sempre coloca o Cristo no centro da vida e do pensamento, da ação e da pregação. Partindo desse pensamento do já falecido Papa Bento XVI, fiéis se reúnem nos dias 10, 11, 12 e 13 de junho para celebrar o Tríduo e Festa de Santo Antônio. Padroeiro dos pobres, dos casais, das pessoas que desejam encontrar objetos perdidos, entre outros, observamos que sua imagem retrata a humildade no hábito tradicional franciscano, a delicadeza ao levar consigo o lírio e seu amor incondicional ao menino Jesus por carregá-lo nos braços. Reunimos alguns membros da comunidade para compartilhar sua devoção ao padroeiro. É com muita alegria que nós vamos falar a respeito desse grande santo da Igreja Católica. Um santo que moveu o mundo com seu carisma, com seu modelo de santidade, com seu modelo de grande evangelizador para os povos. Nascido no final do século XII, ainda viveu um pequeno período também durante o século XIII. Quando nós estávamos para escolher um padroeiro para a nossa comunidade, houve 3 opções: São Pedro, Santa Rita de Cássia e Santo Antônio. E nós optamos pelo Santo Antônio, que é um santo que olhou pelos pobres, já que nós moramos numa comunidade, que tem muitas pessoas necessitadas, tanto do alimento material como do alimento espiritual e também da palavra de Deus. Tenho orgulho de fazer parte dessa comunidade que tem como padroeiro Santo Antônio, que tão jovem, aos 36 anos, partiu ao encontro do Pai. Um pregador em excelência, pregava e vivia a palavra de Deus e transmitia aos pobres e indefesos da sociedade. Santo Antônio é um exemplo de santidade e humildade para todos nós católicos. Essa semana nossa comunidade está em festa, pois estamos celebrando o Santo Padroeiro, Santo Antônio. Peçamos a Ele que interceda a Deus por nós, para seguirmos o seu exemplo de humildade, castidade e de ajuda aos mais necessitados. E o que mais podemos saber sobre Santo Antônio? Ele foi batizado como Fernando, nasceu em Lisboa em 1195 e era filho do nobre Martino de Buglione e Dona Maria Taveira. Dos 15 aos 17 anos, viveu no convento agostiniano, nas proximidades de Lisboa. Devido às repetidas visitas de seus parentes, resolveu então pedir transferência para o mosteiro de Santa Cruz, em Coimbra. Lá, entrou em contato com os frades franciscanos, hóspedes deste convento. Adotou então o nome de Antônio e foi tomado pelo desejo de pregar o evangelho em terra de missões. Após o curto noviciado, foi para Marrocos, onde adoeceu e teve que voltar para Portugal. Em 1221, aconteceu o capítulo da Ordem Franciscana, isto é, a assembleia na qual compareceram cerca de 3.000 frades e, pela primeira vez, Antônio esteve com São Francisco em Assis. Pouco tempo depois, na cidade de Forli, ocorreram ordenações sacerdotais e pediram a Antônio para fazer o sermão de improviso. Todos ficaram deslumbrados e incentivaram a sua missão de pregador no sul da França e na Itália. Após alguns anos de frade itinerante, em 1229, foi morar com seus irmãos franciscanos, perto de Pádua, no convento de Arcela, em Campo Sampiero. De sermão em sermão, espalhou-se a fama do que estava acontecendo em Pádua, causando um aumento contínuo de peregrinos e pedidos de confissão. Porém, no final da primavera de 1231, Antônio foi acometido de uma doença, sendo colocado em uma carroça puxada por bois, com destino a Pádua, onde pediu permissão para morrer. Nos instantes finais, ele respirou, murmurando: "Eu vejo meu Senhor." O corpo do santo foi enterrado na pequena igreja do convento franciscano da cidade. Tempo depois de sua morte, a fama dos muitos prodígios realizados convenceu Gregório IX a queimar as etapas do processo canônico e proclamá-lo santo em 30 de maio de 1232, apenas 11 meses depois do falecimento, no dia 13 de junho de 1231. Dentre os muitos prodígios, os mais conhecidos são o episódio dos pães, efetuado por uma senhora de Toulon, na França, que, ao ter alcançado uma grande graça por intercessão de Santo Antônio, resolveu distribuir pães aos pobres em sua homenagem, restituindo a saúde a muitos doentes e necessitados.
a bênção da jovem pobre que recorreu ao, na época, Frei Antônio para poder se casar, mesmo não tendo dinheiro para pagar o dote, as vestimentas e o enxoval. O frei abençoou a moça e pediu que confiasse. Passados alguns dias, a mulher recebeu tudo o que precisava e conseguiu se casar. Outro prodígio foi a pregação dos peixes. Certa vez, Santo Antônio estava pregando em Remine, onde havia uma multidão de hereges que sequer lhe davam atenção. Então um santo, por inspiração divina, aproximou-se da foz do rio e começou, à maneira de sermão, a chamar os peixes da parte de Deus. Ó peixe, meus irmãos, vinde vós ouvir a palavra do Senhor, já que os infiéis fazem dela pouco caso. E logo naquela hora se reuniram diante de Santo Antônio tantos peixes, grandes e pequenos, como nunca por ali fora vista tamanha multidão. O servo de Deus, tomando a palavra, tão maravilhosamente pregou a fé católica que converteu os hereges ali presentes e confirmou na fé os que já eram fiéis. Diz a história que, certa vez, um noviço fugiu do convento com um livro que Santo Antônio usava. O franciscano orou para recuperá-lo e conseguiu fazer com que o noviço regressasse e devolvesse seu pertence. Em outra ocasião, enquanto Antônio orava, apareceu-lhe o menino Jesus e o santo segurou-o em seus braços, e por esta razão, até hoje, é representado sustentando o menino Deus. Assim como foi para Santo Antônio, Deus que se fez criança, entrega-se em nossas mãos, confiando no seu amor, caridade, castidade e humildade. Você é convidado a rezar conosco. Acompanhe a programação do Tríduo e Festa de Santo Antônio nas redes sociais da Paróquia Nossa Senhora Aparecida.